Everton Cordeiro, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Prazer recebê-lo aqui em nossa estrutura. Aqui é a poltrona que você senta. Fique à vontade, aqui tem um copo com água. Vou só explicar um pouco a nossa dinâmica de gravação. Vou tomar uma água aqui para... Por favor, é colocado para o senhor aqui. Deixa eu dizer para o senhor como é que funciona um pouco a nossa dinâmica de gravação. Essa câmera que está aqui à sua frente, a número 3, ela é a câmera que está enquadrando o senhor. Se eu quiser dar alguma mensagem direta para o nosso internauta, fique à vontade, tá bom? Legal, pessoal, está aqui com vocês. Espero que possa trazer notícias e situações boas para cada um de vocês que está assistindo a gente. Perfeito. Legal. E eu estava ocupando a câmera que estava enquadrando a gente ali no fundo, que é aquela 2, mas ela é só um plano mais geral. Tem um cabo escondido ali, né? É o nosso diretor de TV. Aí o cara é diretor? É, diretor de TV. Desculpa aí, viu? A estrutura, mas nessa nomenclatura, de fato, o nome é diretor de TV, que é o cara que faz os cortes. Bom, o Everton Cordeiro é chefe geral da Embrapa Amazônia Ocidental, é com quem a gente vai conversar agora após a vinheta. Doutor Everton, mais uma vez é um prazer mesmo recebê-lo aqui. A Embrapa tem trabalhos fantásticos que a gente precisa falar ao longo dos seus 50 anos de história que serão festejados nesse ano de 2023. Mas a Embrapa Amazônia Ocidental, que o senhor é chefe, completa 49 anos, ou seja, está desde 1974 presente aqui. É uma satisfação como funcionário de carreira chegar nessa marca? Caio, porque eu comecei na Embrapa como bolsista de iniciação científica, tá? Em 1991. E hoje, quando a Embrapa faz 50 anos no Brasil, eu estava até pensando nisso ontem, né? Quando em 90 estava na agronomia, na faculdade de agronomia, pensando na Embrapa. E hoje a Embrapa faz 50 anos, eu trabalho nela e eu tenho a responsabilidade de ser o chefe aqui no Amazonas, né? E então, assim, é uma alegria muito grande para a gente, né? E as comemorações começando. Hoje, inclusive, recebeu a camisa, então hoje eu vesti a camisa de 50 anos da Embrapa, né? E quanto contribuiu ao longo de meio século para a população, para quem vive aqui, com oportunidades, né? Oportunidades tanto na área da pesquisa como também de renda. Olha só, eu costumo dizer, e eu sou de uma geração que para comer alguma coisa diferente, né? Uma coxa de galinha, para comer um bifezinho, né? Para tomar um refrigerante de Guaraná, a gente tinha que estar já com o pé quase na cova, tá? Porque era difícil. E hoje, depois de 50 anos, o Brasil tem uma vasta produção agrícola. E a Embrapa é a grande responsável por isso. Então, não falta hoje alimento para nós no Brasil que não passe pela Embrapa. E a Embrapa não só produz para o Brasil, como produz para o mundo todo. Isso é verdade. Eram ingredientes que a gente não tinha no dia a dia, né? Eram recursos que a gente não tinha no dia. Na infância, o senhor comia pizza? Era uma coisa que um dia desse eu me perguntei. Era muito raro a gente comer pizza. Eu tinha muita vontade de comer sushi, tá certo? Pizza era impensável, né? Então, a primeira vez que eu fui a São Paulo, em 1989, pude comer uma pizza numa cantina italiana, eu me senti uma emoção, tá? E hoje a Embrapa produz o trigo aqui em Roraima, o trigo tropical, tá? Desenvolvido para as regiões tropicais do Brasil. Isso é só uma das culturas que com o grande apoio, a grande pesquisa da Embrapa, é possível a gente ter aqui. Mas dentro do agro, de um modo geral, dessas possibilidades que a gente tem, o que mais a Embrapa contribuiu nesses 50 anos aqui? Aqui, quando você fala aqui na Amazônia? Aqui no Amazonas. Olha só, a Embrapa aqui no Brasil tem 50 anos, no Amazonas tem 49, porque nós somos uma das 5 primeiras Embrapas criadas no Brasil. E naquela época, nós tínhamos um tema, era a Embrapa, o tema era seringueira. Alguns anos depois migrou para seringueira e dendê, foi modificando e hoje a gente trabalha com vários temas, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. O senhor é um grande especialista em seringueira, porventura. Isso, eu trabalho com seringueira, eu vim contratado aqui para trabalhar com seringueira.
Então, nós aqui no Amazonas, né, que fomos o berço da seringueira no mundo, temos hoje materiais de seringueira que só o mundo tem para resolver o problema da grande doença que aflige a seringueira no mundo. Então, que é o mal das folhas. Nós podemos cultivar a seringueira hoje sem que o mal das folhas mate a planta de seringueira. Qual o diferencial? O diferencial é que essas plantas foram cruzadas com as diferentes espécies de seringueira através de um trabalho genial do nosso pesquisador, Dr. Vicente Moraes, infelizmente falecido, em que ele percebeu características diferentes em algumas plantas, algumas espécies diferentes, e ao cruzar essas espécies diferentes, ele obteve características diferentes, que fazem com que a planta de seringueira viva e o mal das folhas não consiga matar a planta. Isso torna o nosso ambiente, a nossa Amazônia aqui, o Amazonas em especial, como uma grande possibilidade de retomar uma cadeia produtiva do látex? Se nós cultivássemos hoje a seringueira nas áreas que já foram cultivadas aqui nos anos 70, nós conseguiríamos produzir tudo que o Brasil precisa hoje de borracha sem precisar importar. Para você ver o tamanho da potencialidade que nós temos só com a seringueira, por exemplo. Mas eu posso dizer a mesma coisa do dendê, que foi o outro tema que a Embrapa absorveu logo em seguida. Nós temos aqui no Amazonas a maior e mais completa coleção de dendê do mundo. E o dendê hoje é uma planta utilizada em vários segmentos das indústrias do mundo, desde alimentar ou até a produção de plásticos ou outros componentes. E isso se dá a partir das tecnologias que a Embrapa desenvolveu aqui no Amazonas. Olha só, e pouco a gente hoje observa ou olha um pouco para trás para entender a contribuição que a Embrapa deu nesse segmento. Mas eu vou só insistir um pouco mais na seringueira, porque a seringueira é muito emblemática para quem é amazônida, né? E para o senhor, então, que é um especialista na área. Hoje, a gente ainda tem na mente que a seringueira saiu daqui, foi para a Ásia, foi mais explorada lá. Há uma diferenciação de custo, por exemplo? Vou retornar essa produção aqui, seria de fato mais barato? Porque a Ásia tem hoje, pelo menos na área industrial, tem uma grande possibilidade de produção com valores mais em conta do que no Brasil. Há 100 anos atrás, o Brasil produzia 70% da borracha do mundo todo. E eu vou ser mais específico, o Amazonas produzia 70% dessa borracha do mundo todo. Hoje o Brasil produz 1 a 2%, o Brasil. Sendo que a produção do Brasil está predominantemente em São Paulo. Nós aqui no Amazonas não temos expressividade no que diz respeito à produção. Então, assim, para mostrar como nós fomos já importantes no que diz respeito à produção do mundo. Mas se nós formos falar em benefícios, a tecnologia que a Embrapa desenvolveu, ela demora 1 ano a mais para a muda ficar pronta. No entanto, a planta começa a produzir 1 ano mais cedo. E o que é produzido em quantidade, em qualidade, beneficia muito mais do que as plantas anteriores. Então, em termos de lucratividade e retorno, é muito mais eficiente. Se nós levarmos em consideração que nós vamos produzir aqui, nós não precisamos gastar dinheiro com frete para trazer de fora. E o que vai ser produzido aqui vai ser comprado aqui, sendo que o produtor daqui vai ficar então com o dinheiro dessa produção que ele vende. Então a economia circula aqui. Mas para isso, claro, é um planejamento, é um projeto para a gente tentar retomar essa nossa expertise. Sim, não é de uma hora para outra. Essas plantas vão demorar 6 anos para começar a entrar em produção. Tá? Então, assim, plantar seringueira requer um tempo, paciência e um planejamento. Exato. Bom, mas além da seringueira, vamos falar agora de outras espécies que a gente até então ouvia falar muito na produção no eixo ali São Paulo, Minas Gerais, falar especificamente do café. E a gente também ainda tem o Guaraná que a gente pode falar. Mas o café era uma coisa que a gente dizia assim, difícil encontrar um pé de café naturalmente na Amazônia. O que foi a genética da planta, o que foi alterado para os pés de café serem tão frutíferos, hoje serem tão abundantes nessa região? Tem região de Silves que produz, tem na região do sul do Amazonas. O que mudou? O que mudou é que houve tecnologia, as pessoas acreditaram
na pesquisa que foi feita, porque foram desenvolvidos 23 novos materiais de café só para a Amazônia. E esses materiais aqui chegando se destacaram. Eles encontraram situações aqui favoráveis ao seu plantio. Importante dizer que aqui no Amazonas, o café ele é plantado em pequenas propriedades, diferente do que acontece no mundo todo. Então, isso favorece pequenas comunidades, favorece pequenas localidades. O retorno econômico é muito bom para essas comunidades. Como essas plantas estão isoladas no meio da floresta, porque está sendo plantado em áreas que foram utilizadas para outras coisas que não deram certo, chegou o café agora, nesses locais, não há doenças nem pragas habituais no café nessas regiões. Então, essa combinação de mudança genética, da genética do café, com um ambiente favorável, faz com que hoje nós estejamos aí perto de 500 hectares plantados só no estado do Amazonas. E todo o café aqui plantado tem sido comprado pelo próprio estado. Pelo próprio estado. E no sul do Amazonas, em especial, eu estive na região ali do sul do estado, em que o produtor também diz que parte da sua produção ele consegue exportar, porque é um café diferenciado. O que tem de diferente no nosso café do que é produzido nas regiões conhecidamente altamente produtoras? A gente tem alguns tipos de café, sim, tá? Então, o café que nós cultivamos aqui é uma variação, né? É daquela chamada robusta. O robusta é um café em que a gente usa naqueles cafés solúveis. Ele entra na composição para os cafés solúveis. Então, se você é um profundo tomador de café, barista, um especialista, então você vai tomar aquele café de alta altitude das montanhas de Minas. Esse café do Amazonas não tem esse propósito. No entanto, em algumas regiões aqui do Amazonas, esse café passou a ser colhido de forma especial, fruto por fruto, e ele passou a ser fermentado. Nessa fermentação e nesse processo de colheita individual, esse café, que não foi pensado para isso, começou a ter destaque no Brasil e no mundo. Então, que entra naquela característica de cafés especiais. Ele não foi pensado para isso, mas ele hoje, quando cultivado e quando colhido e tratado dessa forma, dá a esse café nosso essa característica que até então surpreendeu até os próprios pesquisadores. Sim. Porque as condições da Amazônia foram dando características até então desconhecidas e que têm alcançado o paladar do mundo todo e têm conquistado o mundo todo. Que bom, né? É tão gostoso saber que aqui a gente tem uma produção em que todo mundo observa e diz assim, poxa, é um café gourmet, é um café diferenciado das demais regiões. Bom, mas ainda há pouco a gente falava sobre a seringueira, a saída da seringueira da Amazônia para a Ásia. A gente tem uma produção histórica aqui, que é a produção do Guaraná. Reconhecidamente Maués, uma região altamente produtora, também tem Presidente Figueiredo, mas hoje o Guaraná também é cultivado em outras regiões do Brasil. Isso é uma possibilidade de produção em outras regiões, ou o Amazonas ainda está bem à frente com relação a essa produção, por ser um produto, uma planta natural da região, por ser adaptada a esse nosso clima? Se fala, né, assim, jabuticaba só tem no Brasil, tá? Mas isso é injusto com o nosso Guaraná. O nosso Guaraná só tem no Brasil e só tem no Amazonas, tá? O cupuaçu também só tem no Brasil e está na Amazônia. Então, nós temos uma quantidade de espécies que só tem no Brasil. Aqui, né? E o Guaraná é uma delas. Então, assim, interessante dizer que como é que o Estado está em relação aos demais estados. A cultura foi se espalhando pelo Brasil e ela foi conquistando espaço. Tamanha a sua relevância e a sua importância que ela tem hoje. E ela hoje faz parte da alimentação do brasileiro. Não só do brasileiro. Os japoneses são ávidos por Guaraná. Recentemente eu soube de um refrigerante feito no Japão a partir do nosso Guaraná. Fabricado no Japão. Tá? Tamanha são as opções que a gente pode ter a partir do nosso Guaraná. E nós temos descoberto novas características e novas potencialidades do nosso Guaraná. O que nós temos de diferente, nós estamos agregando valores. A Embrapa lançou mais de 20 cultivares diferentes de Guaraná aqui no Amazonas.
O último cultivar, a nhoçoquém, ela tem uma característica, ela é propagada por semente. Isso evita com que eu tenha que transportar um saco de muda que pese 5 quilos, 2 quilos, 3 quilos, numa calha de rio, aquilo sujeito a danos que pode causar a própria planta, que custa em torno de R$ 15, eu posso transportar as sementes e plantar no local. O custo sai de R$ 15 para R$ 1. E essas plantas serão produtivas, mais produtivas que outras cultivares e resistentes a doenças que afetam outras cultivares, outras plantas do Guaraná que não foram melhoradas. Então, assim, por mais que nós tenhamos já produzido 2 dezenas de materiais, nós continuamos investindo em tecnologias e novos materiais com novos diferenciais, beneficiando o nosso produtor. Claro. E isso é importante porque o produtor que está em Maués, está na calha dos rios, que pode contribuir com isso, sabe que tem alguém pensando em tecnologia, em genética da planta para melhorar a vida. Na Embrapa, a gente está sempre pensando em como melhorar as nossas plantas e os nossos animais e conservar melhor nossas florestas. É isso mesmo. E como a Embrapa tem trabalhado o tema bioeconomia aqui no estado? A bioeconomia é um desses temas novos, né, que a gente espere que não seja modismo. Nós não acreditamos que seja modismo, porque efetivamente a bioeconomia já movimenta a economia do Amazonas. Tem uma discussão no Brasil de que se diz, 70% da agricultura do Brasil é familiar, e aí vem uma discussão que não é. Se tem um local que essa discussão não existe, é aqui no Amazonas, porque 70% do que nós consumimos vem da produção do pequeno produtor ou da agricultura familiar. Isso, então, para dizer o quanto isso é relevante para nós e quanto isso impacta as cadeias envolvidas. Quando nós pensamos em bioeconomia, nós pensamos em produtos gerados na própria floresta, nos nossos próprios rios, que podem, a partir de características trabalhadas, incorporar e agregar novos valores e, como isso, melhores preços e melhores oportunidades. Então, nós vivemos hoje no grande banco de bioeconomia que é a floresta amazônica. Isso mesmo. Aqui tem potenciais incríveis e que, como a gente comentava ainda há pouco antes do senhor entrar aqui, só de a gente entender de fato o significado que a gente tem 97% da nossa cobertura vegetal preservada, a gente precisa entender que aí tem riqueza. Caio, nós fizemos uma viagem aqui no rio, nos rios amazônicos, no barco junto com o IMET. A cada 30 quilômetros o barco parava, nós enviávamos uma sonda que retirava o lodo, uma suspensão do rio. Ali tirava em torno de 1 quilo, 2 quilos dessa amostra. Nós percorremos 6.000 quilômetros. Cada grama dessa amostra tinha pelo menos 100 ou 200 micro-organismos. Nós temos quase 2.000 micro-organismos desses já identificados nos nossos laboratórios, com potenciais para problemas que são muito caros para a nossa economia hoje. Tratamento de doença de planta, de animais, de pessoas, tratamento de resíduos de indústria, conservação de plantas, conservação de produtos de animais. Então, assim, nós, onde olhamos, onde podemos tocar, a gente tem bioeconomia acontecendo aqui. Que bom. Doutor Everton, quais as principais linhas de pesquisa hoje da Embrapa? A gente se divide em algumas áreas, então a gente tem as nossas espécies industriais, o guaraná é uma delas, a seringueira é uma delas, nós temos as espécies frutíferas, então o cupuaçu, o abacaxi. Nós temos trabalho com piscicultura, nossa matrichã, o nosso pirarucu, o nosso tambaqui. Nós temos trabalhos de conservação ambiental, tá certo? Que dizem respeito à restauração de áreas que já foram degradadas. Então, e nós temos as culturas alimentares, que envolvem a banana, a mandioca, tá? E outras culturas que são utilizadas pelos habitantes da Amazônia, mas que são essenciais para a sua alimentação. Eu fiz uma matéria uma vez aí na região de Presidente Figueiredo, especial ali na região de Balbina. Os produtores rurais reclamavam muito de uma doença que dava no cupuaçu ali, que é natural, uma praga chamada vassoura de bruxa, muito conhecida. Hoje, e eles estavam em plena festa do cupuaçu, tendo dificuldade de ter o fruto na festa que comemorava aquela produção.
O que mudou nos últimos anos em relação a essa cultura? Essa é uma praga, um problema que vem do cacau. Mas o cacau também é nosso, amazônico. Tá? Novos materiais foram desenvolvidos resistentes a essa doença. E junto com isso, novas tecnologias também de trabalho fizeram com que a gente pudesse dominar essa doença ou conviver com ela. Onde a gente, empregando técnicas, a gente pode fazer com que, mesmo com aquela doença presente, ela não prejudique ou não diminua a produtividade de quem produz o nosso cupuaçu. Porque a Bahia também já estava despontando ali com uma produção de cupuaçu e é um fruto nosso, né? Mas isso acontece, né, o tempo Sim. todo, né? Só que o cupuaçu e o cacau são aparentados, né? São primos, né? Inclusive dá para fazer chocolate dos dois. Então assim, e é comum que doença que acomete uma acometa a outra, né? Também positivamente, algumas soluções para algumas doenças do cupuaçu, a gente também pode empregar no cacau e vice-versa, né? Por isso a importância da pesquisa estar interagindo e a gente interagindo o tempo todo com colegas da Embrapa de lá ou de outros centros. Lá tem a CEPLAC, tem outros institutos de pesquisa e essa rede no Brasil funciona muito bem. Que bom, que bom. Doutor Everton, eu quero lhe agradecer pelo bate-papo agradabilíssimo que tivemos aqui. Nosso tempo, infelizmente, está estourando. Eu gostaria de ficar mais uma hora conversando com o senhor aqui para falar de Amazônia, falar de tecnologia voltada para a nossa riqueza que a gente tem, que é essa grande floresta e os recursos naturais que a gente possui e pode ter ainda mais a nosso favor. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Caio. Eu espero que o bate-papo faça com que o pessoal que vai assistir o programa fique mais orgulhoso do que acontece no nosso Amazonas, no nosso Brasil. E agradecer porque a Embrapa pode colaborar com isso. Muito obrigado também. É um orgulho e tanto. Em 50 anos, aqui, sendo mais específico, 49, meio século a gente está falando, de uma contribuição incalculável. Obrigado. A gente agradece. São pesquisadores como o senhor que tornam essa história cada vez mais bonita. Obrigado. A gente agradece a oportunidade. Obrigado mesmo. E a você, internauta, eu também agradeço. Meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista, pode ser no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Real Time On Play. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.